Olá pessoal, eu sou o professor Juliano de Filosofia, professor aqui da Oficina do Estudante, e hoje vim trazer para vocês um filósofo bastante contemporâneo da filosofia. Na verdade é um filósofo vivo, um dos poucos que a gente costuma estudar, nos currículos do ensino médio. Esse filósofo é Jürgen Habermas, um filósofo alemão que teve um grande desenvolvimento e uma grande contribuição para a chamada teoria crítica, aquela que vocês conhecem como Escola de Frankfurt muitas vezes, que nasceu dentro de um instituto de pesquisa social, e que visava examinar o papel da ideologia na sociedade do século XX. Pois bem, a teoria de Jürgen Habermas vai ser baseada tanto em teoria quanto em prática. Tem esse movimento dialético. Na questão teórica, o Jürgen Habermas vai criticar, então, aquilo chamado positivismo científico. Aqueles filósofos que costumam atribuir ao desenvolvimento da técnica, das ciências empíricas, da Revolução Industrial, o desenvolvimento da ciência em si, como sempre progressivo à sociedade. A partir dessa crítica é que o filósofo Jürgen Habermas vai propor tipos de ação para tentar reverter alguns equívocos ou prejuízos que a ciência trouxe para o homem ao longo dos séculos XIX e século XX. Pois bem, para começar tudo isso, a crítica do Habermas vai se ater ao que ele chama de diagnóstico do tempo. É necessário você compreender qual é o tempo histórico em que você está escrevendo, se você é filósofo e pretende propor alguma ação. Nesse sentido, olhando para o desenvolvimento da filosofia e também da sociologia, assim como da psicanálise, ao longo do século XX, o Jürgen Habermas percebe que há uma herança do que ele chama de paradigma da produção. Essa herança é um quadro referencial que foi muito utilizado por Karl Marx e por Max Weber. Karl Marx é aquele filósofo e também sociólogo, economista, que buscou compreender o papel das forças produtivas no desenvolvimento humano. Lembra vocês que o Marx apostava que através do trabalho, do desenvolvimento da técnica, o homem poderia chegar à sua emancipação. Desde que a burguesia não fosse a única classe detentora dos meios de produção, se esses meios fossem socializados, se esses meios de produção fossem distribuídos para toda a sociedade, em poder de toda a sociedade, o homem, através do trabalho da técnica, se livraria da sua condição de necessidade. Pois bem, Max Weber tinha uma ação, um pensamento um tanto quanto menos otimista que o do Marx com relação ao desenvolvimento da ciência. Após a reforma protestante e o desenvolvimento do capitalismo, Max Weber diria que existia um espírito moderno que traria aos homens sempre a busca pela realização de determinados fins. Por exemplo, ele cunhou um conceito chamado ação racional com respeito a fins. É todo tipo de ação, que vocês estudam inclusive em sociologia, que busca um resultado. Esse resultado, assim diz o Max Weber, leva o homem a se prender numa ideologia utilitarista sobre as coisas. Leva o homem a se prender em objetivos que impedem-no de desenvolver a sua afetividade, as suas tradições, e o homem moderno se torna cada vez mais racionalizado. Por isso Weber dizia que ele estava dentro de uma jaula de ferro, a Iron Cage. Já o filósofo Habermas, que então está olhando para os seus antecessores, pensa o seguinte: o trabalho é essencial ao homem, é verdade, mas ele não é determinante. Ou seja, o trabalho não é absolutamente explicativo de todas as relações e instituições humanas que nós possamos construir. É nesse sentido, então, que a filosofia do Jürgen Habermas flerta com um certo pragmatismo, a tentativa de se propor ações para corrigir alguns equívocos ao longo do século XX e o que seria o século XXI. Habermas, primeiramente, separa em duas esferas da sociedade. Uma, a que ele chamou sistema, e outra, mundo da vida. Ao sistema, caberiam as instituições sociais voltadas ao paradigma da produção, em que a ação dos indivíduos se torna sempre estratégica e voltada ao sucesso individual. Já o que ele chamou de esfera do mundo da vida seria o momento da comunicação humana, em que a ação comunicativa entre os homens permitem a eles harmonizar os seus interesses e estabelecer o que ele chamou de consenso. Pois bem, para Habermas, no desenvolvimento do capitalismo e da modernidade,
houve uma colonização do mundo da vida pelo sistema. Ou seja, as ações estratégicas individuais voltadas para o sucesso individual, aquelas ações que sempre buscam um resultado, colonizaram, dominaram as ações de afetividade, as ações da família, as ações que nós podemos pensar enquanto as tradições de uma sociedade e assim por diante. E submeteu o mundo da vida ao sistema. O que o Habermas traz para a gente é a ideia de que, através dos regimes democráticos, constituídos nessa mesma modernidade, é possível que nós criemos diálogos e participação em que os homens, a partir da lógica e da análise das suas falas, dos seus discursos, possam estabelecer consensos e fazer com que o sistema passe a trabalhar para o mundo da vida. Deixa eu tentar trazer um exemplo a vocês para tornar isso mais prático. Quando a gente fala, por exemplo, em turismo, o turismo aparentemente seria uma atividade de lazer, em que as pessoas viajam de um lugar para o outro para conhecer, para estabelecer relações, afetividades, para se envolver com uma região a qual ainda não conhece. Quando eu vou a uma agência de turismo e essa agência de turismo me oferece um pacote completo, o qual eu não tenho escolha alguma sobre ele, significa que essa agência de turismo racionalizou a minha ação de viajar. O que o Habermas propõe não é o fechamento das agências de turismo, mas que, através de um diálogo entre clientes ou entre cidadãos e as instituições de poder do Estado ou as instituições econômicas, que nós podemos chamar de corporações, nós consigamos desenvolver formas de sociabilidade em que o indivíduo volte a ter cada vez mais escolhas. Então, a partir da ação comunicativa, nós criamos espaços de diálogo, espaços de debate e impedimos que a ação racional com respeito a fins domine a ação dos indivíduos. Essa é a proposta do filósofo Jürgen Habermas. Espero que tenha ajudado vocês no entendimento um pouquinho maior sobre esse filósofo. Obrigado a todos. Não deixe de se inscrever no canal, fazer críticas, comentários e sugestões. Obrigado.